Quando se trata de fazer listras no gramado, striping, definitivamente não é tão complicado quanto algumas pessoas podem pensar. As pessoas me perguntam se estou cortando a grama em alturas diferentes ou se é preciso um cortador de grama especial. Mas honestamente, nenhuma dessas coisas é verdade. Então, neste vídeo, vou dar a você 3 opções de como conseguir listras no seu próprio gramado. E fique até o final, porque vou dar 5 dicas de listras para garantir que você tenha o gramado mais bonito do quarteirão. Vamos lá. Agora, por incrível que pareça, as listras são criadas pela forma como a luz reflete nas folhas de grama. As folhas que estão dobradas em sua direção parecem mais escuras, e as folhas que estão dobradas na direção oposta parecem mais claras. Deixe-me explicar como podemos obter esse efeito em nosso próprio gramado. A maneira mais fácil de descrever isso é como as linhas que você vê em um sofá de microfibra. Se você passar o dedo em uma direção, o sofá fica mais claro ou mais escuro. Se você passar o dedo na direção oposta, a cor oposta aparece. A mesma coisa acontece no seu gramado quando você corta em uma determinada direção. Portanto, se você cortar a grama indo e voltando dessa forma, dobrando as folhas de grama, obterá o mesmo efeito dos campos da liga principal de beisebol, o que realmente faz o seu gramado se destacar na vizinhança. Agora existem ferramentas e cortadores especiais para ajudar a realizar esse processo. Algumas dessas opções são muito caras, mas outras são muito baratas e fáceis de fazer com qualquer cortador de grama. Vou explicar algumas dessas opções e dar algumas dicas para obter as melhores listas de gramado possíveis. Esta opção custa literalmente apenas cerca de 20 aos 30 reais e você pode criar listras impressionantes com ela. A única desvantagem é que você precisa comprar o material e há algum trabalho envolvido. Para criar o seu próprio rolo de listras, Lawn Striper, você vai usar PVC. Use um tubo de PVC de 3 polegadas e corte-o na mesma largura dos pneus traseiros do seu cortador. Meça a partir da parte externa de cada um dos pneus, e essa é a largura que você vai cortar o PVC. Depois de cortar o PVC, você fará 2 furos na parte superior, o que permitirá conectar os parafusos com olhal, que é o que você usa para conectar o rolo ao cortador. Você vai pegar seus parafusos com olhal de 3/8 de polegada e conectá-los ao PVC usando porcas de travamento. Depois de adicionar os parafusos com olhal, você vai fechar uma das extremidades com o que é chamado de tampa de extremidade, cap. Você pode usar supercola ou cola de PVC para manter tudo no lugar. Depois de adicionar essa extremidade, você vai encher o seu rolo de listras com o que for usar para dar peso, geralmente areia ou cascalho. Depois de adicionar todo o material e atingir o peso desejado, quanto mais pesado, melhor, pois deixará listras mais definidas no gramado. Você vai fechar a outra extremidade usando novamente uma tampa de extremidade. Para prender o rolo de listras ao seu cortador, você precisa encontrar uma peça na parte de trás do cortador que permita perfurar e conectar um mosquetão aos parafusos com o olhal do seu rolo. Para muitos cortadores, há uma peça de plástico logo abaixo do coletor que funciona perfeitamente. Faça 2 furos para passar os mosquetões. É fácil. Você pode simplesmente prendê-los quando quiser usá-los e soltá-los quando não quiser. Esse rolo de listras dobra as folhas de grama, a luz reflete e dá a você aquele belo visual listrado. A próxima opção é um rolo de listras, Lawn Striper, que já vem montado para você. Existem várias marcas e modelos diferentes, mas eles podem ser um pouco caros. No entanto, se você prefere ter algo que já está construído e pronto para conectar ao seu cortador, esta é a sua melhor opção. Eles variam de preço, de cerca de uns 90 naras aos 200 naras. Algumas marcas e modelos se conectam mais facilmente a certos tipos de cortadores. Por exemplo, rolos de marcas específicas se conectam aos seus próprios cortadores com muita facilidade, porque obviamente foram construídos para eles. Algumas marcas de rolos de listras se conectam universalmente à maioria dos cortadores de grama, a gás e a bateria, que têm entre 20 e 22 polegadas de largura. Os principais fabricantes fazem rolos especificamente para seus cortadores, então realmente depende do cortador que você tem para saber qual modelo escolher.
Todos eles funcionam basicamente da mesma forma. Eles vêm com um rolo que precisa ser preenchido com água ou areia e que é arrastado atrás do cortador de grama. A diferença entre esses e a opção "faça você mesmo", DIY, é que a maioria desses rolos realmente rola sobre a grama em vez de ser arrastada sobre ela. Os resultados são basicamente os mesmos, mas a opção DIY pode ser difícil se você estiver tentando dar ré na sua máquina, porque o rolo não se move com ela. Para aqueles que têm tratores cortadores de grama, há uma opção semelhante. Mas em vez de usar um rolo, você pode conectar uma escova na parte de trás do cortador. Essa opção escova a grama em uma direção enquanto você passa por cima dela para dar aquele padrão de listras. As linhas não se destacam tanto quanto a outra opção com um rolo, mas definitivamente funciona e fará ótimas listras. A última e mais cara opção é para aqueles que realmente querem levar seu gramado para o próximo nível, que é um cortador de grama para greens mower. Os cortadores de greens são usados por campos de beisebol profissionais e campos de golfe para obter um corte baixo impecável, bem como criar listras perfeitas que ficam atrás do cortador. A maneira como as listras funcionam nessas máquinas é que elas têm um tambor de metal que rola sobre a grama depois que ela é cortada. Essas máquinas são extremamente pesadas, então o peso do tambor rola sobre a grama e a dobra muito bem em comparação com os kits de listras tradicionais. Existem também cortadores híbridos exclusivos, que são um cruzamento entre um cortador de greens e um kit de listras. São cortadores rotativos que têm um tambor na parte de trás para criar listras. Eles são muito únicos, pois não existem muitos cortadores como esse. Fixando as listras, burning in. Nos seus primeiros cortes, você provavelmente notará que as listras não são muito pronunciadas em comparação com algumas das listras que você vê online ou em campos de beisebol. E isso ocorre porque você ainda não as fixou. O que fixá-las significa é que você passa sobre o mesmo padrão várias vezes repetidamente. Após alguns cortes fixando as listras, você notará que elas se tornam muito mais pronunciadas e com uma aparência muito melhor. Embora seja incrível ter listras bem fixadas, há uma desvantagem nisso. Você provavelmente já ouviu falar que deve mudar o padrão de corte para evitar sulcos e buracos. E isso é particularmente verdadeiro com isso também. Se você fixar por muito tempo, corre o risco de criar solavancos e sulcos no seu gramado. E eles são muito difíceis de eliminar. Além disso, fixar um padrão por muito tempo torna difícil apagar esse padrão depois que você quiser mudá-lo. Diferentes tipos de grama. Como as gramíneas de clima frio, como a Kentucky Bluegrass, jangrama azul, a festuca alta para gramados e o azevém perene, crescem mais para cima e para baixo, elas tendem a formar listras muito melhor do que as gramíneas de clima quente, que crescem lateralmente. O efeito das listras é muito mais pronunciado na grama de clima frio, porque as folhas podem ser dobradas com muito mais facilidade. Embora seja possível obter algumas listras em gramíneas de clima quente, infelizmente não terá o mesmo efeito que na grama de clima frio, cortando ao redor de objetos. Você já se perguntou como as listras passam pelos objetos e continuam parecendo retas como se o objeto nunca estivesse lá? Isso não acontece por acaso. Na verdade, existe um método que as pessoas usam para obter esse efeito. Você começa cortando normalmente para obter suas listras retas, indo e voltando. Mas quando você atinge uma árvore, você tem que contorná-la, o que estraga a listra que você fez logo antes disso. Para consertar, você passa por cima dessa listra novamente, o que apaga a listra que se formou quando você contornou a árvore. Em seguida, você continua a listra que fez originalmente em direção à árvore, exceto que desta vez você corta ao redor do outro lado da árvore e continua cortando reto na direção da sua linha original. Ao continuar fazendo as listras, você apagará a linha curva do outro lado da árvore. Isso funciona fazendo isso com qualquer objeto e dá a você o efeito de que você realmente passou por dentro do objeto. Cortando em linhas retas. Cortar em linhas retas já é difícil o suficiente quando você não está fazendo listras. Mas quando você começa a fazer listras no seu gramado, fica muito evidente o quão torto o seu padrão de corte realmente é. Cortar listas duplas ou triplas dá a ilusão de linhas muito mais retas. Esse processo pode ser um pouco mais confuso, no entanto.
Primeiro, você começa cortando normalmente, mas em vez de voltar ao lado da sua primeira listra, você pula uma listra na volta. Agora você não conseguirá cortar essa linha perfeitamente reta, mas nós a consertaremos na próxima vez que voltarmos. Em seguida, você corta afastando-se ao lado da sua listra original, fazendo uma listra dupla. Você então consertará a listra de volta, cortando ao lado dessa segunda listra. Agora você precisa descer pelo seu padrão original para poder voltar cortando uma listra dupla na segunda listra. Então você repete esse processo. Dá muito trabalho fazer listras duplas ou triplas, mas as listras ficam muito melhores e muito mais retas. Além disso, você definitivamente fixará as linhas com muito mais facilidade, porque está constantemente indo e voltando sobre as mesmas listras quando faz esse padrão. O ângulo do Sol. Outra coisa que as pessoas não percebem é que a posição do Sol importa muito na aparência das suas listras. Se você estiver de costas para o Sol, suas listras vão se destacar de forma fenomenal. Se você se virar, notará que as listras, na verdade, parecem bem ruins. E isso é tudo por causa do ângulo do Sol. Dependendo de onde o Sol estiver, é o quão bem o seu gramado vai se destacar. Agora, se você realmente quer fazer suas listras se destacarem, com certeza vai querer deixar seu gramado o mais escuro possível. Usar uma boa mistura de fertilizantes pode deixar seu gramado incrivelmente escuro para realçar o contraste. Se essas técnicas mudaram a maneira como você vê o seu gramado e a arte de fazer listras, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo os segredos profissionais que foram mantidos atrás dos portões de estádios e campos de golfe. Cultive sua própria obra-prima. O próximo capítulo da perfeição do gramado será aberto em breve.